Oi pessoal, eu sou o professor Jobert e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de psicofarmacologia falando de um grupo de medicamentos muito utilizados em tratamento de vários transtornos psiquiátricos, que são os antipsicóticos. Bem, antes de nós falarmos dos antipsicóticos propriamente dito, é importante que a gente saiba que a psicose é uma síndrome clínica que é comum em várias patologias, inclusive na esquizofrenia. Essa psicose, ela também pode acontecer em algumas situações como depressão, Alzheimer e até mesmo pelo uso de substâncias químicas. Bem, na esquizofrenia, nós vamos ter aí alguns sintomas definidos como sintomas positivos e alguns sintomas definidos como sintomas negativos. Um paciente com esquizofrenia é muito comum ele ter sintomas positivos que são caracterizados por alucinação, paranoia, delírio, desorganização do pensamento, desorganização da fala e também sintomas negativos que são definidos por anedonia, que é a diminuição do prazer, dificuldade de interação social, relutância em fazer atividades diárias recorrentes do dia a dia. E esses pacientes que têm esses sintomas positivos e negativos, geralmente eles têm algumas alterações neuroquímicas que são algumas hipóteses que vão tentar explicar a problemática da esquizofrenia. Bem, um paciente que tem esquizofrenia, geralmente tem como explicação neuroquímica para tal fato alterações principalmente a nível de dopamina. Essa hipótese dopaminérgica, ela foi relatada quando do uso de substâncias que estimulavam a liberação da dopamina. Podemos citar aqui a anfetamina, uma substância muito utilizada em experimentos, e na época que era administrada em alguns experimentos, observava-se o aparecimento de sintomas semelhantes aos sintomas positivos de um paciente com esquizofrenia. Ao mesmo tempo, usava-se substâncias que bloqueavam essa dopamina e tinha-se uma melhora dos sintomas positivos referentes à esquizofrenia. Mais à frente, foi descoberto que, na verdade, essa dopamina ela se encontra aumentada em uma região do cérebro chamada região mesolímbica, que é responsável pelos sintomas positivos, e diminuída em outra região do cérebro chamada região mesocortical, que é responsável aí essa diminuição pelos sintomas negativos. Bem, além dessa hipótese dopaminérgica, nós vamos ter também uma hipótese serotoninérgica. Era feito também experimentos com LSD, uma substância alucinógena, e quando administrado em alguns experimentos, observava-se também o aparecimento de surtos psicóticos nos animais em experimentação. Tá? Isso também foi observado em humanos. E outra hipótese que é bastante comentada na literatura seria a hipótese glutamatérgica, onde quando era utilizada uma substância chamada fenciclidina em experimentos, essa fenciclidina o que ela ia fazer? Ela ia antagonizar, bloquear os receptores do glutamato, receptores NMDA. Então, quando acontecia esse bloqueio, o animal, em experimentação, ele desenvolvia sintomas semelhantes aos sintomas positivos também. Por conta disso, foi lançada essa teoria também glutamatérgica. Bem, a teoria clássica, que é utilizada como base para os tratamentos de esquizofrenia, geralmente, é principalmente a teoria dopaminérgica. Os medicamentos usados no tratamento da esquizofrenia, a maioria deles eles são antagonistas dos receptores D2 da dopamina. Antes da gente falar mais precisamente dos antipsicóticos, é interessante que a gente tenha em mente que existe basicamente 4 regiões dopaminérgicas de grande importância. Nós vamos ter a região mesolímbica,
região mesocortical. Essas duas regiões estão relacionadas com a esquizofrenia. Nós vamos ter uma região chamada região nigroestriatal. Essa região está associada com o controle motor. E nós vamos ter também uma região chamada região tuberoinfundibular, que vai estar associada com o controle hormonal, principalmente associada com a produção também de prolactina. Bem, a medicação, quando é utilizada, o ideal é que ela agisse nas regiões associadas com o problema da esquizofrenia, mais precisamente na região mesolímbica, onde essa dopamina se encontra aumentada. Então, quando do bloqueio dessa dopamina nessa região mesolímbica, teríamos aí uma diminuição dos sintomas positivos. No entanto, a medicação, quando é utilizada, ela bloqueia a dopamina em todas as regiões dopaminérgicas que tem o nervo central. Então, nós vamos ter bloqueio de dopamina na mesolímbica, na mesocortical, na nigroestriatal e na tuberoinfundibular. Então, quando bloqueamos aí a dopamina na nigroestriatal, nós vamos ter efeitos associados com esse bloqueio, que seria o quê? Acatisia, tá? Discinésia tardia, bradicinesia e tremores semelhantes ao Parkinson, que são definidos como efeitos extrapiramidais. Já quando o bloqueio da dopamina na região tuberoinfundibular, nós vamos ter aí o aumento da prolactina, que a gente vai chamar de hiperprolactinemia. Esse aumento da prolactina pode levar o paciente a ter uma ginecomastia, inclusive com galactorreia ou não. Bem, os antipsicóticos, além de ter esses efeitos associados com o bloqueio da dopamina, eles também vão ter efeitos por conta do bloqueio do alfa-1, presente nos vasos, receptor que falamos em aulas anteriores. E quando do bloqueio de alfa-1, nós vamos ter aí uma vasodilatação que leva aí uma hipotensão postural, que é comum com os antipsicóticos, principalmente os clássicos. Bem, os antipsicóticos, eles também bloqueiam os receptores H1 da histamina, causando um efeito colateral clássico, que também já vimos em aulas anteriores, que seria a sedação. Dentre os antipsicóticos, nós vamos ter uma classificação que é em antipsicóticos clássicos e antipsicóticos atípicos. Os antipsicóticos clássicos, eles também são chamados de antipsicóticos de primeira geração. A gente vai ter aí a clopromazina, vamos ter a levomepromazina, a tioridazina e vamos ter o haloperidol. Os antipsicóticos atípicos, eles são divididos em de segunda geração e terceira geração. O de segunda geração nós vamos ter aí a risperidona, quetiapina, ziprasidona, clozapina, e o de terceira geração a gente vai ter o aripiprazol. Bem, nessa aula então a gente definiu aí essa introdução dos antipsicóticos,